Hoje, em vez de escrever a parte 3 do Platão, do Fédon, quero dizer, resolvi ler, porque este excerto tem um esclarecimento grande que eu resolvi pôr aqui e para escrever ficava um entre parênteses enorme. Então resolvi ler o excerto. 9. Embora os homens comuns não o percebam e estejam longe de o presumir, o verdadeiro alvo da filosofia a isto se resume: um treino de morrer e estar morto. Sendo isso um facto, seria absurdo, não fazendo outra coisa o filósofo toda a vida, ao chegar a esse momento, insurgir-se contra o que ele mesmo pedira com tal empenho em que sempre e tanto se afanara. Símias então rindo, por Zeus, Sócrates, interrompeu, fizeste-me rir. Em que pesa a minha falta de disposição para isso? O que penso é que, se os homens te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o que se diz dos filósofos e nesse ponto contariam com a aprovação da nossa gente. Que em verdade esses que vivem da filosofia vivem a morrer, sabendo perfeitamente que outra coisa não merecem. E diz Sócrates, e só diriam a verdade, Símias, com exceção do que se refere, quanto a estarem cientes desse ponto, pois de facto não sabem de que modo o verdadeiro filósofo deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém, deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós mesmos se acreditamos que a morte seja alguma coisa. Sem dúvida, respondeu Símias. Que não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma o corpo, ficando este reduzido a si mesmo e, por outro lado, em libertar-se a alma do corpo, portanto, pressupõe-se que a alma está presa no corpo, e isolar-se em si mesma, ou será a morte outra coisa? Não é isso precisamente, respondeu. Aqui entre parênteses, os gregos acreditam que o homem é um composto que eles chamam ilefórmico, corpo e fórmico de forma, e que a natureza de cada um destes elementos é diferente. Portanto, o corpo é matéria, está sujeito ao devir e à corrupção, mas a alma, que é a inteligência, é imaterial, sobrevive ao corpo e volta a reencarnar num animal qualquer, ou pode escapar a esse destino em certas circunstâncias. Continuando o diálogo. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que, desse modo, ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És da opinião que seja próprio do filósofo forçar-se para a aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates, replicou Símias. E em relação aos prazeres sensuais, a mesma coisa. E os demais prazeres, que entendem com os cuidados do corpo, és de parecer que lhes atribua algum valor, a posse de roupas vistosas ou de calçado e toda a sorte de ornamentos do corpo? O que achas? Ele os aprecia ou os despreza, no que não for de estrita necessidade? Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Então aqui é preciso fazer um esclarecimento, muito redutor, se não tinha que falar horas infindas. Quando Platão se refere aqui ao desprezo pelo corpo, isto não tem que ver com questões morais, do género do corpo e dos prazeres sensuais serem maus ou pecaminosos. Isso é aquilo que chamamos o platonismo, um termo depreciativo que indica a deturpação do pensamento de Platão por parte dos teólogos medievais que procuravam construir uma doutrina com um corpo teórico, que não tinham, e a encontraram na epistemologia de Platão, que foi um instrumento à medida deles, se quisermos. Portanto, para Platão esta questão é uma questão da possibilidade do conhecimento e não tem a ver nem com céus nem com infernos, obviamente nem eles tinham essas noções, nem com questões morais. Para ele, a realidade tem estes dois níveis, um é material e está sujeito ao movimento, à mudança, à morte e à corrupção. Esse é o nível das aparências e das ilusões. E aí não há verdade, uma vez que a permanente mudança implica contradições. Depois existe um outro nível, constituído por realidades inteligíveis, portanto, a que só se acede com a inteligência, como são as ideias, o conteúdo da matemática, por exemplo, e a verdade, que ele acredita existir e poder ser alcançada. Portanto, o desprezo dele pelo corpo advém do corpo não servir e ser até um empecilho na procura da verdade, que é da ordem das ideias. E só pode ser alcançada pela razão, porque essa é que é capaz de critérios que não estão sujeitos ao devir e à aparência. Esta questão que os medievais transformam numa moral, identificando a verdade com Deus,
é posta de novo nos termos de Platão por Descartes, portanto, já no século XVII. Descartes, quando pensa um método para encontrar certezas e construir a ciência, e acabar com o ceticismo da época renascentista, um pouco à maneira do que o Platão queria fazer, encontrou na razão, que é um instrumento universal e capaz de critérios de verdade contra os sentidos que são enganadores e incapazes de verdade. Portanto, à pergunta, devo na construção da ciência confiar nos sentidos ou na razão? Ele responde, obviamente, na razão e fundamenta a resposta. A resposta dele é criticada por uma data de filósofos, como o David Hume, por exemplo, mas não só. Depois vem Kant e pega na questão e diz, bem, no domínio da moral, os sentidos correspondem às inclinações humanas, como os prazeres sensíveis, são uma distração dos deveres. Ora, a ética é da ordem dos deveres. De modo que devemos lutar contra essas inclinações. Mas no que respeita ao conhecimento, o único mundo que podemos conhecer é mesmo o dos sentidos, que ele chama o mundo dos fenómenos. Se existe uma verdade absoluta, se as coisas são algo em si mesma por trás das aparências dos sentidos que mostram, não sabemos nem podemos saber, porque nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas como nós somos. Portanto, como as nossas estruturas mentais permitem conhecê-las. E, portanto, nós é que determinamos o conhecimento com essas estruturas. Portanto, a verdade pode ser objeto de fé, mas não pode ser objeto de conhecimento. E, portanto, aquele mundo inteligível do Platão, ele nega, não que ele exista, mas que nós alguma vez possamos saber se ele existe ou não. Bem, depois vem o Hegel e diz, Kant fala como se o ser humano fosse um sujeito que observa e pensa o mundo feito objeto à frente dele. Mas a verdade é que o sujeito é o mundo, quer dizer, o ser humano faz parte do mundo, da natureza e não está separado dele. De modo que o conhecimento inclui o próprio processo do conhecimento. Não se separam. Depois vem Heidegger, que acusa Kant de ter acabado com a metafísica, no dia em que disse que a verdade está para além dos limites da razão e nem sequer podemos saber se ela existe. E com isso ter reduzido todo o conhecimento ao positivismo, a uma ciência dos factos e dos fenómenos. Portanto, esta história não está acabada porque o problema persiste, quer dizer, já entrou na linguagem. Desde logo proclamar uma verdade acabada como uma verdade acabada, que não há verdade e não se pode conhecê-la, é paradoxal. E já Protágoras, um sofista do tempo do Platão, o tinha feito. E, num certo sentido, até podemos dividir a maioria dos filósofos e definir épocas históricas a partir do posicionamento deles relativamente a esta questão. Houve épocas em que a resposta foi sim, há uma verdade e temos até uma maneira de alcançá-la, e outras, como aquela em que vivemos agora, que diz não, não há verdade, a verdade é relativa, o único mundo que existe é este, que temos acesso, e não temos provas de que exista uma realidade qualquer escondida atrás deste mundo. Enfim, esta questão que não começou com Platão, começa com pré-socráticos, nomeadamente Heráclito e Parménides. Ela é neste livro do Fédon que ela é problematizada, é aqui que ele define os parâmetros em que ela há de ser discutida desde então. E neste excerto, em que Sócrates e Símias concordam ambos que os filósofos evitam tudo o que é dos sentidos, isso deve-se não a questões morais, mas ao facto de Platão supor que a verdade é da ordem da razão, que ele chama alma. Isso que o filósofo tem que desenvolver, é isso que o filósofo tem que desenvolver se quer chegar à verdade, que é o conhecimento. Sendo que estes termos são equivalentes, pois uma não-verdade não pode ser propriamente falando um conhecimento, não é? Pronto, sendo assim, agora já estou outra vez no texto, continuou, não achas que de um modo geral as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem na medida do possível a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Então, nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar, quanto possível, a alma da companhia do corpo, evidentemente. Essa é a razão, Símias, de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver um indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo, que é o mesmo que dizer aquele que alcança a sabedoria está já longe de todas dos prazeres do corpo e, portanto, já está na ordem
da verdade e do inteligível. E pronto, hoje ficamos por